de hoje a gente vai falar sobre o desconto de 50% em cima do ITBI. Se você está comprando seu imóvel, sua casa própria, seu apartamento, muito provavelmente você já ouviu falar que a prefeitura ela dá 50% de desconto quando a pessoa vai comprar o seu primeiro imóvel. Será que isso é mito? Será que é verdade? O que tem por trás disso tudo? Eu já vou começar o vídeo te adiantando, falando que é mito. Não, a prefeitura ela não dá um desconto de 50% só porque é sua primeira aquisição. O que acontece, na verdade, é uma confusão entre taxas. Porque sim, existe uma taxa que você ganha 50% de desconto quando é o seu primeiro imóvel. E sim, a prefeitura ela dá também descontos para algumas pessoas para poder fazer o pagamento do ITBI. A questão é que eu vou te trazer três coisas nesse vídeo. Eu vou te explicar qual que é a diferença, né? O que é cada uma dessas duas taxas, que todo mundo confunde e todo mundo precisa pagar quando vai comprar o imóvel próprio. Eu vou explicar para você o que é o desconto de 50%, né? Qual das taxas tem esse direito de 50% quando é a primeira aquisição, e vou te explicar na prática como que funciona o desconto do ITBI para as pessoas e para a prefeitura, principalmente aqui de São Paulo, tá? Sempre que eu falo de ITBI, eu falo da cidade de São Paulo, que é onde a Housecred mais opera. Bom, meu nome é Mauro e eu falo em nome da Housecred, e para a gente começar esse vídeo de maneira muito rápida e dinâmica, eu vou te explicar quais são as duas taxas que todo mundo que compra imóvel, seja ele financiado, à vista, na planta, precisa pagar. Uma das taxas, você já sabe, é o próprio ITBI. O ITBI é o imposto que você paga para a prefeitura por fazer a transição do bem. Então, você está comprando imóvel meu, por exemplo, e esse fato de você, do imóvel, estar no meu nome e passar para o seu, a prefeitura te cobra o imposto e você paga para ela, ok? Fora isso, existe uma outra taxa, que é o registro do imóvel. E esse registro do imóvel você não paga para a prefeitura, você paga para o cartório de registro de imóveis. E ele vai averbar na matrícula do seu imóvel essa informação de que você está comprando o meu apartamento e esse apartamento agora ele passa a ser seu. E a grande confusão das pessoas com relação ao desconto de 50% é porque esse desconto de 50% ele não tem nada a ver com o ITBI, com a prefeitura. Ele é um desconto que você vai receber no cartório, basicamente por ele ser o seu primeiro imóvel. E para poder ficar um pouco mais claro, eu vou mostrar a minha tela para você entender aonde que o cartório fala que todo mundo que vai comprar o primeiro imóvel tem direito a 50% de desconto na hora de fazer o registro. Vamos lá para minha tela? Maravilha, você já está vendo a minha tela aqui então. Eu entro no Google e vou pesquisar como registradores. Eu vou procurar esse site aqui, ó, registradores.onr.org.br. Quando eu clico nesse registradores, ele vai me trazer as informações de todos os cartórios de registro de imóveis do Brasil inteiro em um só lugar. Só que os cartórios, eles têm como base leis estaduais. Então eu vou procurar aqui, ó, tabela de emolumentos por estado. Eu clico aqui e ele vai me dar aqui a tabela dos valores de cada estado. Acre, Bahia, Ceará, Rondônia. Eu estou em São Paulo, vou clicar aqui nesse documento de São Paulo. O download ele vai começar automaticamente e já vai abrir para mim direto a minha tabela 2 dos ofícios de registro de imóveis, né, no caso de São Paulo. É uma lei estadual, 11.331, do dia 26 de dezembro de 2002, mas ela está atualizada para 2023, tá vendo? Ó? Ela começou a vigorar a partir do dia 6 de janeiro de 2023. Todo ano essa tabela aqui ela é atualizada. Então, se você vai ver esse vídeo em 2024, 2025, 2032, saiba que os valores aqui eles vão mudar, ok? E o que acontece? Nessa tabela, ela é grande, né? Eu vou ter que dar um zoom aqui para você conseguir enxergar melhor. Nessa tabela, ela vai falar para mim que existe o desconto de 50% no item 1.8.1, tá? Ele tá no meio da tabela, então a tabela tem 3 colunas. Nesse monte de letra aqui, o item 1.8.1, ele vai falar o seguinte: salvo o registro dos contratos de aquisição imobiliária financiada previstos no item 1.1 da tabela, os demais serão cobrados de conformidade com o item 1, com redução de 50%
exclusivamente sobre o valor do financiamento nos termos do artigo 290 da Lei Federal 6.015 de 73. O que acontece é o seguinte, o que você precisa saber disso tudo, tá? O valor do desconto de 50% para sua primeira aquisição, cliquei num lugar aqui onde eu devia ter clicado. O valor de desconto de 50% para sua primeira aquisição, ela tem como base uma lei federal de 73, no artigo 290, ok? Só que essa lei de 73, no artigo 290, ela é para uso exclusivo sobre o valor do financiamento. O que acontece é o seguinte, eu prometo para você que eu vou fazer um vídeo mais elaborado, falando exclusivamente sobre os valores do registro, tá? Mas só para você entender de maneira antecipada, quando a gente fala de registro de imóveis, você paga sempre 4 coisas para o cartório. Na verdade, sempre 3, na verdade, sempre 2. Mas essas 2 podem ser 3 ou até 4, tá? O que você paga para o cartório? Você vai pagar a emissão da matrícula. Então, sempre que você vai no cartório e pede uma matrícula atualizada, o cartório ele te cobra um valor simplesmente por emitir a matrícula. Hoje, se eu não me engano, está em R$ 77, algo em torno disso. Eu deveria ter visto isso antes, não vi. R$ 70, menos de R$ 80 você paga só para o cartório emitir a matrícula, ok? A segunda coisa que você paga para o cartório é quando ele vai alienar na matrícula o seu compra e venda. Então, se você está comprando um imóvel meu, por exemplo, e você vai pagar R$300 mil para poder comprar esse imóvel, você vai pagar para o cartório ele incluir na matrícula essa transação de R$300 mil. Tranquilo? Simples assim. Então, sempre que você vai fazer um compra e venda, você paga o compra e venda, o valor da transação, e você paga a emissão da matrícula. A terceira coisa que você pode pagar para o cartório é caso haja um financiamento. Porque vamos supor que você está comprando esse imóvel meu de 300 mil, só que você não vai pagar à vista. Você vai precisar de um financiamento com a Caixa, por exemplo, de R$200 mil. Então você vai pagar 3 coisas. Você vai pagar a emissão da matrícula, você vai pagar o compra e venda de 300 mil e você vai pagar a alienação da sua dívida com a Caixa de 200 mil. Então você paga 3 coisas. E a Lei 6.015 de 73, ela é exclusiva sobre o valor do financiamento. Então você não tem desconto sobre a emissão da matrícula, você não tem desconto sobre o compra e venda, você vai ter desconto em cima da sua dívida com o banco. Qual que é a quarta coisa que algumas pessoas podem pagar por cartório? É quando a pessoa do contrato anterior também alienou a dívida com a Caixa. Então vamos supor que eu fiz o meu financiamento com a Caixa de R$100 mil e você vai fazer um novo financiamento, ok? Quando o seu financiamento liquidar o meu, você vai ter que cancelar a verbação que eu fiz na minha matrícula da minha dívida com a Caixa. Então você paga a emissão da matrícula, você paga o compra e venda, você paga a sua dívida com o banco e você paga o cancelamento da minha dívida com o banco. Você paga 4 coisas. Mas o desconto de 50%, de acordo com a Lei 290, com o artigo 290 da Lei de 6.015 de 73, ela cabe exclusivamente sobre o valor do financiamento. Ficou claro essa parte? Eu vou fazer um vídeo mais elaborado e no futuro próximo eu vou deixar aqui em cima, no card, informações sobre como que funciona o cálculo do registro de imóveis na prática. Passo a passo, entro aqui com você, destrincho, mostro inclusive um contrato real, como é padrão aqui na House Cred, mostro um contrato padrão, mostrando para você como que faz esse cálculo. Vamos começar então aqui falando sobre o cálculo do TBI, que é o que realmente interessa, né? Entrei no site da prefeitura e o site é meio grande, tá? prefeitura.sp.gov.br/cidade, /secretarias, /fazenda, /serviços. Eu vou deixar o link na descrição para poder facilitar a sua vida. Ele me dá aqui como que vai funcionar o cálculo do TBI. E tem algumas coisas que a gente já falou em outros vídeos. Eu vou deixar sempre no card aqui todos os vídeos que servem como complemento para esse vídeo principal. Mas ele me traz a base de cálculo, que é sempre o valor maior entre o valor venal e o valor dos direitos transmitidos, o valor de compra e venda. Aqui embaixo ele me dá alguns quadros interessantes de valores, tá? Antes disso, inclusive,
No site da prefeitura, esse cálculo ele está atualizado para o dia 11 de janeiro de 2023. Hoje nós estamos no dia 26 de janeiro, ou seja, é o mais atualizado possível. Mas eu reforço com você que é sempre importante você me falar nos comentários quando que você está vendo esse vídeo. Se é em janeiro mesmo, se é em fevereiro, se é em março, se é em outubro de 2027. Porque como esse valor ele pode mudar sempre, né? Ele pode sempre atualizar a métrica de cálculo, é importante você saber se esse vídeo está atualizado para você ou não, tá? Mas nesse momento é o que há de mais atual possível. E geralmente as atualizações acontecem sempre na virada do ano. Então aqui, por exemplo, eu tenho, ó, de janeiro de 2020 a 31 de dezembro foi a mesma regra. 21, o ano inteiro, a mesma coisa. Só que em 22 a regra mudou na metade, ou pelo menos no começo, né? Ele começou janeiro com uma regra, mas no dia 24 de fevereiro essa regra parou de funcionar e começou uma nova. Então é sempre importante, mesmo que você esteja vendo esse vídeo ainda em 2023, me falar a data para poder te falar se houve alteração ou não dessa base de cálculo, tá? E aqui ele me dá algumas informações importantes. A primeira delas é o valor para isenção. E de novo, já tem vídeo no canal falando sobre isenção de TBI. E ele me dá que o valor do imóvel para isenção é 214.711,15. Então isso daqui é um valor importante para eu poder deixar como alerta. Porque se o valor de imóvel for abaixo desse daqui, é provável que ele seja isento. E ele sendo isento, eu nem falo sobre desconto, porque isenção é melhor do que desconto. Perfeito? O segundo valor é o limite do imóvel, que ele me dá aqui, ó, 634.710,56. O que isso significa? Que se meu imóvel for acima desse valor, 700 mil, por exemplo, já era, não tem desconto nenhum. O desconto é só para imóveis até o valor de 634.710,56, ok? Uma segunda informação importante é o limite da alíquota, que é 105.785 e 53,09 e 09, tá? Eu vou explicar isso um pouco mais para frente. E a base do ITBI, geralmente, 3%. O que isso significa? Vamos supor que você fosse comprar um imóvel de 500 mil reais. Um imóvel de 500 mil reais, como padrão, ele tem como ITBI 3% do valor dele. 3% de 500 mil, 15 mil, esse é o valor do imposto. Tranquilo? Como que eu consigo desconto para esse caso específico? O desconto, e daí ele está falando aqui em cima, tá? O desconto ele vai ser concedido sempre em cima do valor do financiamento. Então, no nosso exemplo, estou comprando um imóvel de 500 mil reais, eu vou comprar ele à vista, ou eu vou comprar ele com fundo de garantia. Não vou fazer financiamento. Se você não vai fazer financiamento, não existe desconto no ITBI. O ITBI é só para financiamento, ok? Vamos supor que você vai fazer um financiamento de 100 mil reais nesse imóvel, ok? E a entrada, ela vai ser de 400 mil reais, tá? Essa entrada, ela pode ser tanto recurso próprio, quanto fundo de garantia. O valor do seu fundo de garantia, ele entra como se fosse entrada, ele não entra como se fosse financiamento, ok? Então, financiei 100 mil, dei de entrada 400 mil. Qual que vai ser a base do desconto? A base do desconto é de 0,5% em cima do financiamento. Então, se eu tenho um financiamento de 100 mil reais, eu vou jogar 0,5% em cima de 100 mil reais e vou descobrir 500 reais. O excedente disso, 400 reais, eu vou jogar a base normal, 3%. Então, na verdade, como eu vou ter um desconto nesse imóvel, eu vou ter que pagar um ITBI de 12.500 reais, ao invés de pagar um ITBI de 15 mil reais. Tranquilo? Mauro, mas vamos supor que eu vou fazer um financiamento de 150 mil reais. Se eu for fazer um financiamento de 150 mil reais, o que vai acontecer? O meu desconto ele tem um limitador, lembra? E o limitador é de 105.785,09. Esse é o valor máximo de financiamento que vai te dar um desconto.
Então, se eu pegar 3% desse valor aqui, ó, 3% não, 0,5%. 0,5% de 105,785, eu vou ter 528,93, que é o mesmo daqui, tá vendo? Então, qualquer valor que eu colocar aqui de financiamento maior que 105, ele vai me dar o mesmo valor ali do ITBI, ele não vai mudar o valor azulzinho, tá vendo? Se eu colocar 104, ele vai mudar, porque deu um pouquinho menos, 520. Então, passou de 105,785, a minha base de cálculo vai ficar limitada a 105,785. E o valor da entrada, ele vai ser a diferença do valor base menos o valor da alíquota. Então, nesse caso aqui, por exemplo, ó, 200 mais 394 daria 594. Por quê? Porque o valor da minha entrada eu levo em consideração o que excedeu o limite da alíquota. Então, no caso de um financiamento de 200 mil, por exemplo, o meu ITBI atualizado seria de 12,355, ao invés, inclusive, do outro ITBI que eu tinha feito de 15 mil. Ah, e se meu imóvel for de 600 mil? Se o imóvel for de 600 mil, era para ter um ITBI de 18, mas com desconto ele cai para 15,355. Então é complicado eu falar de porcentagem no desconto do ITBI de 50%, de 30%, porque ele vai variar muito de acordo com o valor do financiamento. E é importante você saber que essa regra do desconto, ela é para financiamentos feitos dentro do SFH, Sistema Financeiro Habitacional, par ou HIS, tá? Ele não contempla, por exemplo, o consórcio. O consórcio, ele vai ter uma outra métrica para poder fazer o cálculo do ITBI. Dentro do SFI, por exemplo, é uma outra métrica para poder fazer o ITBI. Mas falando de financiamento habitacional, de crédito imobiliário, que é o que a gente da House Credit faz, essa é a base de cálculo do ITBI. Mas você não precisa se preocupar em fazer essa conta não. Porque quando você entra no site da prefeitura e preenche o formulário para poder fazer o cálculo do ITBI, o próprio sistema ele já te dá essa métrica. Ele já faz a conta para você por si só. Essa explicação aqui é mais para aquelas pessoas que querem entender a fundo como que funciona, qual que é a base de cálculo, em que lei que está escrito, será que eu estou pagando a mais, será que eu não estou? Para tirar a prova real, esse é como que faz de fato o cálculo do desconto do ITBI.